Uma alternativa para solucionar conflitos fora do judiciário vai entrar em funcionamento essa semana em Tubarão. A Câmara de Mediação e Arbitragem do Sul de Santa Catarina abre os trabalhos hoje na cidade e é sobre isso que a gente conversa agora com as advogadas Luciane Pacheco e Niácara Cascais. Bom dia, Niácara. Bom dia, Luciane. Bom dia a todos de casa. Bom, primeiro para esclarecer para o nosso telespectador, o que é mediação, o que é arbitragem? Então, a mediação ela é uma forma extrajudicial de solucionar conflitos. É uma lei nova que entrou em vigor ano passado, em dezembro, e que a gente está buscando através da Câmara essa solução de conflito. Para chegar nessa mediação, são utilizados alguns métodos, né, Luciane? Como é que funciona isso? Então, Rafael, existem alguns métodos de solucionar conflitos extrajudicialmente e a gente começa pelo mais simples, que é a negociação. Aquela conversa inicial que, quando surge um conflito, as partes tentam resolver. A conciliação e a mediação são procedimentos que também existem na área judicial e que a Câmara também vai oferecer. A diferença é que na conciliação e na mediação não são somente as partes que vão tentar solucionar esse conflito. Elas contam com a participação de um conciliador na conciliação e de um mediador na mediação. E que a gente costuma chamar de facilitador, justamente porque essa pessoa, esse mediador, esse conciliador, ele vai facilitar a conversa dessas pessoas, vai muitas vezes restabelecer aquele canal de comunicação que elas perderam e tentar chegar a um acordo. Bom, para chegar no trabalho de abertura da Câmara, vocês tiveram uma grande preparação, realização de cursos, inclusive vocês são filiadas à Federação Catarinense de Câmaras de Mediação, né? Como é que funcionou tudo isso, essa preparação para chegar nesse momento, Niácara? Eu já sou conciliadora judicial já há 5 anos. Quando eu iniciei a Faculdade de Direito, já iniciei trabalhando no Fórum como conciliadora. Hoje eu atuo no Sejusc, um dia por semana. E nós temos vários cursos, tanto eu quanto a Luciane. Eu estou terminando agora um curso pelo CNJ, que é o curso mais completo que na atualidade tem pelo Conselho Nacional de Justiça. Então a gente traz essa experiência, essa propriedade intelectual para a Câmara. A Luciane também tem vários cursos também pela Escola Nacional de Mediação, o que possibilita e dá integridade para a gente poder atuar na Câmara. Que tipos de casos vocês vão poder atuar? Quais são as situações que as pessoas podem procurar a Câmara para tentar solucionar, Luciane? Sim, tudo que diz respeito a direito disponível é possível a resolução nas câmaras de mediação e arbitragem. Quando for algum direito indisponível, mas que seja transigível, como por exemplo algum caso que envolva menor, por exemplo, ela também pode ser dirimido a todos os acordos na Câmara. No entanto, ela precisa da oitiva, por se tratar de um menor, da oitiva do MP e da homologação judicial. E é importante também considerar, Rafael, que esse título, que esse termo que sai após essa negociação, esse termo, ele tem uma validade extrajudicial, um título executivo extrajudicial. Então, dá uma garantia bastante grande, né, para as pessoas resolverem os conflitos nessas câmaras de mediação e arbitragem. Bom, no caso de não acontecer um acordo, de não acontecer a concordância das partes, essa audiência tem valor, a pessoa vai ter recurso a partir dali? Como é que funciona o processo? Sim, nós costumamos falar até de forma informal que nós não queremos que haja audiências inexitosas na Câmara, mas nós sabemos que o 100% é muito difícil alcançar. Então, vai se fazer também esse mesmo termo, vai se atermar aquela audiência, aquela sessão com as partes, e quando for entrar de forma judicial, quando procurarem um advogado para entrar de forma judicial, ele consegue pular aquela etapa preliminar, né? Porque hoje, com o novo Código de Processo Civil, precisa ter uma audiência conciliatória, uma audiência preliminar, antes de chegar até a fase instrutória com o juiz. Então, esse termo já tem essa validade, essa fila de espera do judiciário, ela acaba diminuindo por conta desse termo. Aí entra numa das vantagens de poder se utilizar a Câmara, que acaba se ganhando um pouco mais de agilidade, né? O que mais que a gente pode dizer que seria vantajoso para se procurar a Câmara em termos de se recorrer diretamente ao Judiciário? Eu acho que a vantagem maior seria a celeridade, Rafael.
né, a questão da celeridade, porque a gente sabe hoje que um processo judicial, ele demora muitas vezes assim, de 2 a 10 anos. Né? Então, seria uma das vantagens. A questão do sigilo também, porque na maioria das vezes os processos eles são públicos e na mediação, a lei da mediação, ela assegura a confidencialidade, assegura o sigilo, né? Então, são muito... E sem falar naquela questão da informalidade, né? Porque às vezes as partes elas se sentem um pouco intimidadas com a presença do juiz, naquele cenário todo do Poder Judiciário. Né? Então, por ser um ambiente mais tranquilo, mais informal, eu acredito que seja um ambiente melhor até para as partes conversarem e chegarem a um acordo. A gente costuma dizer que a gente quer, principalmente, Rafael, restabelecer os contatos, porque quando uma pessoa chega aí para o judiciário para resolver um conflito, ela já não tem mais conversa, ela não tem mais diálogo com a outra parte. E às vezes é uma pessoa que ela gostaria de manter aquele contato, né? Às vezes é um fornecedor, às vezes até é um colega, às vezes era um ex-amigo, um vizinho. Então, com a mediação, a gente vai conseguir conversar com essas pessoas e, principalmente, quem sabe, restabelecer esses vínculos. Porque, às vezes, o que precisava era só sentar numa mesa redonda e conversar, né? Nós temos um problema, nós não queremos ficar de mal, nós não queremos virar inimigos, mas a gente precisa resolver. Né? A gente costuma dizer que nunca vai ser 100%, né, para as duas partes. Ninguém sai ganhando, ninguém sai perdendo. Na verdade, os dois vão sair ganhando porque conseguem resolver um problema, né, e conseguem também restabelecer aquele vínculo. E quando a gente tem uma pendência, aquilo sempre acaba estando na nossa cabeça, aquele problema que não se resolve. Então, quando se fala em tempo, que acaba sendo mais rápido, acaba também sendo tudo mais econômico, né? Porque o tempo é dinheiro, então acaba tudo resolvendo de forma mais rápida, mais ágil, né? E principalmente, assim, a gente preza muito pela questão dessa cultura de paz, que o próprio CNJ ele vem tentando trazer, né, a partir da Resolução 125 de 2010. Então, ele já vem com essa cultura de paz, porque a gente precisa entender que, na verdade, o conflito, ele não tem só aquela imagem negativa. Ele, se for bem dirimido, se for, né, bem trabalhado, ele pode servir até como um caminho de crescimento, né, de amadurecimento entre as partes. Né? Então, essa cultura, as câmaras também têm esse objetivo de repassar. Bom, é necessário constituir um advogado? Não é necessário, mas é recomendável que ele também possa acompanhar toda a negociação? O que desde o começo eu e a Luciane a gente discutiu bastante sobre isso, Rafael, porque pela lei da mediação, o ato da sessão de mediação, ela não é obrigatória a presença de um advogado, salvo se a outra parte já vier constituída. Então, quando chama-se o requerido, a pessoa, né, que quer a outra parte que quer conversar, e daí ele teria que vir com o advogado. Mas eu e a Luciane, desde o início, a gente teve uma preocupação com a qualidade, né, do que a gente está ofertando. Então, nós como mediadoras, como conciliadoras, a gente não pode dizer o caminho, né? Por exemplo, Rafael, aceita esse acordo, não aceita, né? Faz desse jeito, não faz. Então, o assessoramento jurídico de um advogado presente numa sessão de mediação, ela dá maior legitimidade, dá maior segurança, né? Porque tu vai chegar lá para resolver um problema, às vezes que de um valor mais alto ou de algo que custa muito para ti na tua vida. Então, tendo esse assessoramento de um advogado, isso facilita bastante, até para o termo sair de uma forma mais redondinha, como a gente costuma dizer, né? E como é que funciona? Uma das partes vai procurar vocês e depois a outra será chamada? As duas têm que estar em acordo para levar a discussão até a Câmara? Como é que funciona? Assim, a parte que está em conflito, ela procura o serviço da Câmara, né? Passa alguns dados, a gente tem um relatóriozinho inicial, né, do que se passa da outra parte, e com esses dados a Câmara faz a notificação da outra parte. E aí chama para uma pré-mediação, que a gente chama, que é explicar como funciona todo esse processo de mediação e para ver se a parte aceita. Num segundo momento, então, a gente agenda uma audiência, chama as partes e aí, a partir daí, as tentativas de acordo iniciam. Bom, os trabalhos serão realizados aqui em Tubarão. Qual é o local de funcionamento e horário? Então, nós vamos funcionar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6. A Câmara ela fica localizada na rua José Evaristo Fogaça, número 240. Então, para o pessoal de casa entender, é na rua da Padaria Estrela, lá na Vila Moema, só que agora ela é contramão. Então, é a rua atrás do fórum, para ficar certinho.
Certo. Bom, queria agradecer a participação da Neacra Cascais, da Luciane Pacheco, que são integrantes da Câmara de Mediação e Arbitragem do Sul de Santa Catarina, que inicia os trabalhos essa semana em Tubarão. Muito obrigado pela participação de vocês e sucesso. Obrigada, Rafael. Nós que agradecemos, estamos muito felizes de ter participado.